Abra sua Bíblia em Colossenses, estamos aí na série de mensagens, né? Soberania, ou supremacia de Cristo, supremacia, o Cristo Supremo. E nós vamos lá continuar lendo, né? Versículo por versículo, parágrafo por parágrafo. E hoje é Colossenses capítulo 2. Quero ler com vocês o versículo 6 e 7. Esses dois versículos da noite de hoje, para pensarmos sobre como encontrar estabilidade em dias tão instáveis. Como nós podemos encontrar estabilidade em dias tão instáveis? E Paulo vai nos dar a dica aí de como nós encontramos essa estabilidade, e o texto bíblico vai nos ajudar a entender. Colossenses capítulo 2, o versículo 6 e 7 diz assim: E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade e que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Eu sei que talvez esse seja um tempo em que nós tenhamos mais perguntas do que resposta. Você está seguro quanto às questões econômicas da nossa nação? Você está seguro quanto às questões, da sua vida profissional? Você se sente seguro profissionalmente, como empresário, como empreendedor, como colaborador de uma empresa? Você continua tomando remédio preventivo e o tratamento preventivo? Cremos nisso? Não cremos nisso? Tomamos vacina? Não tomamos vacina? E eu fico pensando que quantas perguntas nós temos, quanta instabilidade nós estamos vivendo nesse tempo. Isso não faz também distinção das nossas emoções, Quantas pessoas lutando com síndrome de pânico, quantas pessoas escravizadas em seus pensamentos, pensamentos estes que andam em círculo, Muitos estão escravizados em seus pensamentos, que parece que os nossos pensamentos estão correndo atrás do rabo. A gente pensa e não sai do lugar. Como é difícil tomar uma decisão nesse tempo, parece que estamos travados, Volto a me relacionar com alegria com os meus familiares, amigos, continuo me preservando. Será que o número de casos vai aumentar? Será que está diminuindo mesmo, definitivamente? Será que a pandemia é coisa do passado? Continuamos a nos preocupar. Eu sei que é um tempo de muita instabilidade. Instabilidade financeira, instabilidade profissional, instabilidade emocional, instabilidade física. E quando nós pensamos em tudo isso, nós precisamos buscar em Cristo Jesus a resposta para que de fato possamos nos sentir seguros, possamos nos sentir preparados para todo este momento. E é interessante porque depois do apóstolo Paulo olhar para a igreja de Colossos e aí convocá-la ao serviço cristão, depois do apóstolo Paulo chamar a igreja de Colosso e deixar muito claro que servimos Cristo por causa dele, para ele, que a nossa motivação é Jesus, que o nosso amor às pessoas é por causa de Jesus, servimos aos homens, servimos à igreja, servimos a ele, e tudo isso tem uma razão, é Jesus Cristo. Depois de Paulo nos convocar então ao serviço cristão, ele agora vem mais uma vez elogiar a igreja de Colosso. Essa igreja que não foi plantada por ele, volto a repetir isso, esta igreja de qual ele nunca teve presente, o texto bíblico nos fala a respeito disso, e ele volta a elogiar essa igreja. Olha o que ele fala, eu quero voltar com vocês o versículo 5. E ele diz assim: Pois embora eu esteja longe, meu coração está com vocês, e eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que sua fé em Cristo seja forte. E aí, como que o apóstolo Paulo vai então complementar este elogio e vai então deixar claro qual era o sentimento dele de fé forte em Jesus? O que é que o apóstolo Paulo então vai nos deixar como indícios de que aquela igreja tinha uma fé forte em Jesus? E ele vai dizer o seguinte no versículo 6: Vocês receberam uma tradição.
Olha o que o texto bíblico diz. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor. A ideia de aceitar Cristo Jesus é a ideia de que vocês receberam de Epáfras. Lembram-se de Colossenses capítulo 1, versículo 7. Vocês receberam de Epáfras uma tradição. Vocês receberam de Epáfras um conhecimento, uma doutrina. Vocês receberam de Epáfras uma revelação de quem é Jesus, do poder dele, da autoridade dele, porque ele esteve entre nós, o que ele fez, o que ele não fez, quais foram as expectativas que ele deixou, quais foram as promessas que ele deixou. E você recebeu de Epáfras isso. A ideia de que aceitaram Jesus não é simplesmente no nosso conceito, quando nós falamos, muitas vezes no momento de evangelização: ei, você quer aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Porque todos nós já sabemos que, apesar de usarmos essa expressão, nós não aceitamos Jesus. Quem somos nós para aceitar Jesus? É Ele que nos convida, é Ele que nos aceita, é Ele que nos abraça, é Ele que nos constrange com seu amor, a ponto de nós não termos como responder outra coisa a não ser sim para Jesus. É Ele que continua nos aceitando, é Ele que continua nos redimindo, é Ele que continua nos reconciliando, é Ele que continua nos resgatando. Por isso, quando o apóstolo Paulo fala: eu estou muito feliz com vocês, porque assim como vocês agora aceitaram uma tradição, vocês receberam a tradição como foi entregue, vocês receberam a doutrina como foi entregue, vocês incorporaram isso. Agora eu quero convidar vocês a aprofundarem e edificarem esta cultura que vocês receberam. Mas é interessante porque o apóstolo Paulo vai fazer uma construção nesse texto para colocar então 3 verdades numa mesma frase. Primeiro ele vai falar: vocês receberam a tradição de Epáfras, que apresentou o Messias, o Cristo, o prometido de Deus, aquele que os profetas anunciaram, aqueles que os profetas proclamaram. Nós estávamos aguardando por isso, e agora vocês recebem o Cristo. Então veja, numa única sentença, o apóstolo Paulo vai colocar 3 conceitos importantíssimos. Primeiro, Jesus Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus. Por isso que muitas vezes eu prefiro dizer Cristo Jesus do que Jesus Cristo, porque pode parecer que Cristo é um sobrenome de Jesus. Não, mas Cristo é o título dele, é a missão dele, é a razão da vida dele. É por isso, é porque ele é o Cristo que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo forma de homem e andando entre nós, porque ele é o Messias, aquele que nos amou até o fim. E aí então agora Paulo vai falar: esse Cristo é o Jesus que andou entre nós, o filho de José, o filho do carpinteiro, aquele menino que andou entre nós, que se tornou homem, que fez os seus prodígios. Mas aí ele vai falar uma coisa muito interessante. Não se espantem, o Novo Testamento apresenta muito pouco Jesus como Salvador. Não se espante. O Novo Testamento, ele não apresenta Jesus como Salvador. O Novo Testamento apresenta Jesus como Senhor. Possivelmente nós vamos ter aí por volta de 30 referências dizendo Jesus Cristo como Salvador, e mais de 300 falando como Jesus sendo Senhor, porque não existe salvação sem senhorio. Muitos querem ir para o céu, mas não querem se submeter a Ele aqui na terra. Muitos querem ir para o céu, mas não querem entregar de fato os seus dias, as suas vidas, os seus anseios, os seus sonhos, as suas necessidades a Jesus. Muitos querem a salvação, mas não querem que Ele comande a sua vida. Não existe salvação sem senhorio. Nem todo salvo, todos que aceitam o senhorio de Cristo são salvos. Se você só quer a salvação e não aceita o senhorio, possivelmente você não é salvo.
não vai para o céu sem o senhorio de Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo vai apresentar Jesus não como Salvador, mas como Senhor. Aquele que quer a sua vida, aquele que quer os seus dias, aquele que quer as suas emoções, aquele que quer seus pensamentos, aquele que quer os seus temores, aquele que quer os seus sonhos, aquele que quer as suas necessidades, aquele que quer então as suas possibilidades. Ele quer reinar sobre a sua vida, Ele quer ser Senhor dos seus dias. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: aceitaram, receberam a tradição de Epáfras, entenderam essa mensagem, creram nessa mensagem, incorporaram essa mensagem, e agora vocês devem viver com este Cristo, Jesus, como Senhor. Guarde isso. Não existe salvação sem senhorio. Não existe salvação sem senhorio. Jesus é nosso Senhor. Como consequência, Ele acaba sendo o nosso Salvador. Não perca isso de foco. Tanto é verdade que ele vai dizer assim: aprofundem. Ele vai pegar então um conceito, vai pegar uma ideia da agricultura e vai dizer assim: aprofundem neles as suas raízes. A árvore cresce tanto para cima, à medida que as suas raízes crescem na mesma proporção para baixo. Quanto maior a árvore, quanto mais forte ela, quanto mais linda ela, quanto mais frondosa ela é, maior são as suas raízes. Você quer estabilidade? Crie raízes com Jesus. Crie raízes em Jesus. A ideia aqui é de estabilidade. A nossa árvore é bem estável aqui na porta da igreja, porque ela tem raízes bem profundas. Pode bater o vento, pode soprar a poeira do interior chegar em São Paulo, pode vir aí qualquer coisa, ela vai resistir, porque ela é estável. Ela é estável porque ela tem raízes. Nossa vida, ela se tornará estável a partir do momento em que eu de fato crio raízes em Jesus, crio raízes com Ele. Mas ela fala também sobre solidez. O apóstolo Paulo fala: aprofundem nele suas raízes, e sobre ele edifiquem sua vida. A ideia de aprofundar raiz e edificar vida. Edificar vida traz consigo o sentimento de solidez. Em Jesus Cristo nós não somos apenas estáveis, mas nós somos sólidos. A ideia de edificar então traz o conceito da arquitetura, da engenharia civil. E a ideia de edificar traz consigo o sentimento de algo sólido, como nossa construção aqui. Pode subir mais 5, 6 andares, que é sólida, não vai cair. Mas como que isso se traduz na prática? Olha o que o versículo bíblico diz: quando vocês aceitaram, receberam a mensagem de Epáfras, e vocês entenderam que aquele homem da Palestina é o Messias, e ele agora reina sobre vocês, ele é Senhor de vocês, vocês devem continuar a segui-lo. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 10. O que é seguir Jesus? Seguir Jesus é deixar que Ele conduza a nossa história. Por isso a ideia do senhorio sendo mais anunciada do que a salvação. Por isso o Novo Testamento vai mais falar sobre Jesus como Senhor do que Jesus como Salvador. Porque a ideia de segui-lo é a ideia de deixar que os nossos destinos, as nossas vidas, seja conduzida por Ele, seja conduzida pelo seu amor, seja conduzida pela sua sabedoria, seja conduzida pelo seu poder, seja conduzida a ponto do quê? Olha o que Colossenses 1:10 diz, a ponto de que, cadê o versículo 10 aqui? Então vocês viverão de modo... Quando nós seguimos a Jesus, nós vivemos de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Eu me lembro que quando eu me converti com 16 anos de idade, a igreja falava muito, mas muito a respeito: filho, cuidado com o seu testemunho. Cuidado com o que você faz.
Deixe as pessoas, se aproximarem de Jesus por meio da sua história e não se afastarem de Jesus por meio da sua história. E eu me lembro que naquela época, quando eu me converti, na década de 80, havia aquele sentimento de que o crente em Cristo Jesus, ele lutava para não escorregar. Ele lutava para deixar uma boa impressão, uma boa imagem. Mas com o passar do tempo, a igreja de Cristo Jesus percebeu que talvez não seja tão possível na sua totalidade, na sua plenitude, viver de uma tal maneira em que os nossos atos, as nossas atitudes não venham a decepcionar alguém aqui ou acolá de vez em quando. E por isso a mensagem da década de 80 e do comecinho da década de 90 era: não se preocupe com o que você faz, não se preocupe com o que você tem, preserve o que você é. É mais importante então o seu relacionamento com Deus. E ali então nós percebemos que a sociedade já havia entendido naquela época que nós não somos perfeitos. Então não havia mais a possibilidade de não deixar com que eles não vissem os nossos erros. Mas agora eles precisavam ver a nossa integridade. E ali então na década de 90 a luta era: procure falar somente o que você faz, procure fazer somente o que você fala, seja íntegro. Você não será perfeito, mas lute pela integridade. Porque quando as pessoas verem que você errou, elas vão ver também que existe uma coerência na sua fala e na sua vida. Há uma coerência do jeito que você faz e do jeito que você fala. E aqui então o apóstolo Paulo vai dizendo: a estabilidade da vida cristã está enraizado em Jesus, está edificada em Jesus. E este enraizar e edificar, ele se traduz em quê? Se traduz numa vida íntegra. Eu não sou perfeito, você também não é. E Jesus não está pedindo perfeição de você, Jesus está pedindo o mínimo de coerência de você. E aí então o apóstolo Paulo vai falar a respeito: continue a segui-lo. Continue a seguir esta mensagem que vocês receberam de Epáfras. E quanto mais vocês continuarem a segui-lo, mais raízes vocês terão, mais estabilidade, mais solidez. E como consequência, olha o que o texto bíblico diz: como consequência, a nossa fé se fortalecerá. Nossa fé se fortalecerá. O desempregado, enraizado em Jesus, pode ficar preocupado, triste, pode ficar abatido, mas a fé estará sendo fortalecida. A notícia de uma enfermidade difícil nos deixa triste, nos deixa abatido, mas estamos enraizados, a nossa fé se fortalecerá. Os relacionamentos não vão tão bem como nós gostaríamos. A gente fica abatido, pode perder uma noite de sono, roer um pouquinho as unhas, ficar inquieto. Mas estamos enraizados, solidificados em Jesus, a nossa fé fortalecerá. E a partir de uma fé fortalecida não tem outra opção, igreja. Qual é a consequência de alguém enraizado, de alguém edificado em Cristo, de alguém que não deixa de segui-lo, independentemente da situação, das circunstâncias, do que acontece, do que dizem, do que falem? Eu não largo Jesus, eu não abro mão. Como nós cantamos aqui, eu já decidi, a cruz eu não desisto dela. O que acontece depois de uma fé fortalecida não pode ser diferente. E vocês transbordarão de gratidão. Quando Cristo é supremo em nossas vidas, nosso coração é cheio de gratidão. Nós identificamos na vida motivos e razões para agradecer a este Deus. Não era nada fácil o momento de Paulo quando ele escreve a carta aos Colossenses. Você já sabe, Paulo está vivendo a sua primeira prisão em Roma. Paulo tinha ali os soldados, pretorianos, onde ele podia evangelizar.
Paulo tinha e recebia pessoas que ele poderia discipular, mas ele estava preso no momento em que ele escreve esta carta aos Colossenses. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: eu não vou deixar de seguir Jesus a despeito da minha situação, da minha circunstância. E como eu gosto de pensar que nada do que Paulo escreve está desassociado da sua vida. E eu quero que vocês agora acompanhem comigo o último livro que o apóstolo Paulo escreveu. E ele estava preso pela segunda vez. E neste último livro que o apóstolo Paulo escreveu, ele vai então nos ensinar, a partir desta declaração do que é estar enraizado, o que é estar solidificado em Jesus, como nós podemos encontrar estabilidade em tempos tão instáveis. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo, ou o livro de Timóteo, o segundo livro a Timóteo, é o último livro que o apóstolo Paulo escreveu. O apóstolo Paulo também estava preso. E nós vamos ver um pouquinho a diferença entre a primeira prisão e a segunda prisão. Como ele disse, a primeira prisão em Roma foi com uma certa liberdade. Ele continuava a pregar o evangelho, tanto que o livro de Atos diz que o evangelho chega, ao império, por causa dos guardas que ficavam presos com ele. E enquanto os guardas estavam presos com ele, o livro de Atos nos conta isso, Paulo pregava para os guardas, recebia pessoas para o discipulado. Paulo estava preso por uma questão religiosa. O problema de Paulo eram os judeus, e ele estava preso por causa da sua fé em Jesus. Já a segunda prisão de Paulo, que é onde ele escreve 2 Timóteo, Paulo está num calabouço, escuro, frio, insalubre. Paulo não tinha contato com ninguém. Paulo não podia falar com ninguém. Paulo já estava cansado no finalzinho da sua vida. E a razão de Paulo estar preso em Roma de novo pela segunda vez não era mais uma questão política, mas agora, não era mais uma questão religiosa, mas agora era uma questão política. Olha comigo o texto de Timóteo, capítulo 2, quero ler com você o versículo 9. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Olha o que o texto bíblico diz: e por causa disso sofro e estou preso como um criminoso. Imagine Paulo, o homem missionário, que lutou pela sua reputação, que plantou um monte de igreja, que fez um monte de igreja, que fez um monte de viagem missionária. Um homem que ministrou a palavra do evangelho com poder, com autoridade. Talvez um dos homens mais conhecidos do primeiro século. Agora ele está preso como um criminoso. Imagine o coração deste homem. Imagine o que talvez estivesse passando pela cabeça deste homem. Paulo está então no finalzinho da sua vida. O texto bíblico vai dizer então que Paulo vai se apresentar a um julgamento e ninguém vai estar ali com ele. Todos os abandonaram. O texto bíblico vai dizer que todos abandonaram Paulo. E daqui a pouquinho você vai ver o texto bíblico que fala a respeito disso. Será que temos alguma coisa a aprender com este homem sobre estabilidade em tempos instáveis? Será que temos algo a aprender? E eu quero conversar com vocês sobre 8 princípios para uma vida estável. Primeiro princípio, versículo 9 de 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9. Olha o que o texto bíblico diz: por favor, venha assim que puder. Paulo está falando com Timóteo, preso, prestes ao julgamento. E ele então pede que assim que possível Timóteo fosse ao encontro dele. Qual é o princípio? Em tempos de instabilidade,
não ande sozinho, por favor. Não ande sozinho. Cometemos um erro muito grande de, no momento de maior dor, de maior tristeza, de maior vergonha, a primeira coisa que a gente faz é reproduzir a síndrome de Adão, é fugir de Deus, é se esconder de Deus, é não vir à igreja, é não participar dos cultos, é não estar na presença de Deus em comunidade. Esse é o pior erro que nós podemos cometer. Paulo está na masmorra, no calabouço, um lugar frio, escuro, insalubre, como eu já disse. E a primeira coisa que ele quer é uma companhia. Ele quer alguém que possa sofrer a dor com ele, tanto que ele vai repetir isso, e nós vamos ver já já. Ele quer alguém que caminhe com ele, ele quer alguém que lute com ele quer alguém que possa ouvi-lo, ele quer alguém que possa falar com ele. Quanto tempo nós ficamos trancados, e agora nós precisamos falar. É tempo da igreja criar ambiência, onde as pessoas possam ser ouvidas. Talvez um culto como esse continue contribuindo para a sua solidão, mas nós não queremos isto. Um monólogo que um pastor vem aqui e fale tanto, não é isso que nós queremos reproduzir. O que nós queremos é que você crie ambiência onde você possa falar também. Um dos grandes erros que você comete é que quando a água começa a bater no queixo, no nariz, você foge de Deus, quando na verdade você deveria correr para Ele e não dele. Não cometa a síndrome de Adão, não se esconda atrás de um arbusto, corra para a presença de Deus. Primeiro princípio, não ande sozinho, não lute sozinho. Tenha e produza amigos espirituais em sua vida. Não ande sozinho. Segundo princípio, o texto bíblico diz assim: Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida, e foi para Tessalônica. O que é que eu quero dizer com vocês sobre esse princípio? Não fique olhando para quem te desapontou. Quantas vezes na vida eu desapontei alguém e eu torço para que essa pessoa não continue olhando para mim. Quantas vezes alguém me desapontou e como é difícil nós pararmos de olhar para alguém que nos desapontou. O que eu quero dizer com isso? Não olhe para alguém que desapontou, não fique preso a alguém que desapontou. O que eu quero dizer com isso? Não continue realimentando memórias de mágoas, não continue realimentando memórias de ressentimentos, não continue realimentando memórias da dor, da decepção que um relacionamento pode ter trazido e provocado a você. Liberte-se disso. Você quer uma vida estável? Libere a pessoa. Não continue arrastando fantasmas na sua história. Decepções nós vamos sofrer, decepções nós vamos produzir. E quanto mais nós ficarmos presos às nossas decepções, menos nós viveremos. Paulo então, na masmorra, ele dá um princípio para nós. Demas me abandonou. Não vou ficar preocupado com isso. Não vou ficar lamentando isso. Não vou ficar me lembrando disso. Semanas atrás foi interessante, eu compartilhei isso já com algumas pessoas. Eu aprendi um princípio sobre relacionamento que para mim é desafiador. Eu sempre vivi relacionamento assim. Sempre vivia relacionamento assim, agarrado. Para mim, quando a pessoa parte, machuca muito. Para mim, quando a pessoa parte, é muito triste. Eu fico muito abatido. Fico me culpando, fico perguntando onde errei. Fico, olhando para aquele que partiu. Quando na verdade, relacionamento deveria ser assim. Porque assim a gente se toca. Porque assim a gente dá espaço para Deus agir no nosso relacionamento. E porque assim eu dou liberdade para a pessoa ir e voltar quando ela quiser, sem nenhum problema, sem nenhum trauma, sem nenhum desgaste.
Apóstolo Paulo está dizendo: você quer uma vida estável em meio à instabilidade? Não fique olhando para aquele que lhe decepcionou. Eu passei 3 anos da minha vida doente. Naquela época, eu cheguei a pesar a menos de 90 quilos. Rosto fino, sem barriga, que é a grande vantagem. Mas eu estava emocionalmente doente. Porque eu não deixava quem tinha que ir. E por quê? Eu ficava retroalimentando memórias de mágoa, retroalimentando memórias de ressentimento, retroalimentando memórias de alguém que um dia esteve comigo e parecia ser parceiro, parecia ser amigo, parecia ser companheiro, mas me decepcionou naquele momento. Foram 3 anos. 3 anos de lágrimas, 3 anos de perguntas, 3 anos de inquietação. Talvez você esteja instável, porque você ainda continua olhando para alguém que lhe decepcionou. Quebre essa corrente. Se livre disto. E isto produz as consequências dos próximos 2 princípios. Vamos lá? Terceiro princípio. O texto bíblico diz assim: traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Traga Marcos com você. Talvez você não se recorde, mas na primeira viagem missionária que Paulo faz, ele leva consigo Barnabé. E naquela primeira viagem missionária, Barnabé era quem dirigia a viagem. Era ele que estava à frente da viagem. Era ele que era o coordenador daquela viagem missionária. E ele tinha um primo bem novinho, chamado João Marcos. E ele tinha esse primo bem novinho. E no meio da viagem, Marcos decide abandonar Barnabé e Marcos decide abandonar aquela viagem missionária. Nós não sabemos ao certo por que ele decidiu abandonar aquela viagem missionária. Tem 3 possibilidades que não vêm ao caso agora, a gente pode estudar isso depois. Mas olha, Marcos deixa aquela viagem missionária. Aí vem o concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15. Ao final do concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, Paulo, todo animado, todo encorajado, chega a Barnabé e fala assim: pronto, Barnabé, parece que as coisas aqui estão ajeitadas, parece que Jerusalém está aí, né, com as coisas em ordem, e nós podemos fazer a nossa segunda viagem missionária. O que você acha, Barnabé? Vamos? E aí Barnabé fala: claro, vamos, mas eu quero levar comigo meu primo Marcos. E Atos capítulo 15 vai dizer então que ali houve uma grande briga entre Paulo e Barnabé. Como se fosse mais ou menos assim: Barnabé, você está de brincadeira comigo, né? Você vai querer levar aquele seu primo que já nos deixou uma vez numa viagem missionária? De novo, você vai colocar a gente numa situação difícil? Eu não quero que Marcos vá. Mas Paulo, as pessoas mudam, as pessoas são transformadas, elas se arrependem, elas amadurecem, elas podem nos ajudar. Meu primo está melhor, ele já não é mais o mesmo, já passou-se muito tempo. Barnabé, eu não quero Marcos comigo, eu não quero Marcos com esta viagem. Mas Paulo, repense, Paulo, olha, pense na possibilidade. E eu fico imaginando Paulo baixinho: Barnabé, nós não vamos falar mais sobre isso, Marcos não vai, ponto final. E ali a comitiva se separa. Barnabé vai para um canto, Paulo vai para o outro. Passa-se todos esses anos. Paulo está na masmorra, precisa de estabilidade para a sua vida. O que ele faz? Manda chamar Marcos. Ele pode me ser útil no ministério. Qual é o princípio? Não tenha vergonha de admitir o seu erro.
Não tenha vergonha de pedir perdão se for necessário. Não tenha vergonha de admitir que você falhou um dia, em um momento, em um instante. Perdoe. Mas acima de tudo, nesse caso, peça perdão. Eu sei que às vezes o orgulho não nos deixa admitir que erramos. Mas nesse princípio, peça perdão. Terceiro princípio, peça perdão. Traga Marcos com você. É esse mesmo Marcos que vai escrever o primeiro evangelho e que vai servir de referência para Mateus e Lucas. Não é interessante? O menino que não quis prosseguir na viagem missionária, que foi rejeitado por Paulo. Agora Paulo, no final dos seus dias, prestes a ser decapitado, ele vai dizer: traga Marcos. Eu perdoo Marcos. Eu reconheço que eu fui duro demais. Eu reconheço que eu errei. Eu reconheço que fui intransigente naquele momento. Eu reconheço que não ouvi Barnabé. Não lute com o seu orgulho a ponto de você não ter coragem de dizer: eu errei, me perdoe. A sua autoridade, o seu respeito, o seu valor não será diminuído por causa dessa atitude, muito pelo contrário. A vulnerabilidade nunca será um problema em sua vida, muito pelo contrário. Nós precisamos reconhecer a nossa vulnerabilidade e deixar que Deus trabalhe nela e através dela. A estabilidade das nossas vidas passa por essa consciência: eu errei, quero me redimir, quero fazer diferente, quero tentar diferente. Traga Marcos, vamos ver como vai ser esse novo momento. Quarto princípio, ele diz assim: traga também, olha lá versículo 13. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei em Carpo, em Troade. Traga também meus livros e especialmente meus pergaminhos. Paulo foi preso, não teve nem tempo de apanhar os seus pertences, não deixaram ele nem fazer uma malinha, nada disso. E aí vem agora Paulo e diz assim: traga por favor a minha capa, mas eu gosto muito desse finalzinho, meus livros e especialmente meus pergaminhos. Qual que é o princípio? Não importa quão difícil esteja a sua vida, não importa quão trabalhosa ela esteja, não abra mão das Escrituras Sagradas. É no momento mais difícil é que nós precisamos nos agarrar às Escrituras Sagradas e continuar aprendendo dele, aprendendo com ele, continuar nos alimentando dele, nos alimentando com ele. Paulo, no final da sua vida, ele estava ali já prestes a morrer, ele ainda queria aprender, ele ainda tinha paixão pelas Escrituras Sagradas, ele tinha paixão pelos pergaminhos que ele havia escrito, ele queria reviver o que Deus falou ao coração dele, ele queria relembrar como Deus estava trabalhando na vida dele, ele queria se fortalecer em tudo isso. Um grande erro que nós cometemos, assim como no primeiro princípio, no versículo 9, é correr da presença de Deus, é nos desanimarmos com a vida cristã e com as suas disciplinas. Vou parar de orar, não está dando certo, nada acontece, nada muda. Vou parar de ler a Bíblia, nada acontece, não tenho aprendido mais nada novo, ou não tenho visto mudança. Este é um equívoco que a gente comete. A estabilidade em tempos instáveis passa pela sua coragem de não abrir mão das Escrituras, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos dias mais ocupados, mesmo nas horas mais trabalhosas. Quinto princípio, versículo 14. Alexandre, o artífice que trabalha com cobre, me prejudicou muito. Paulo estava preso por causa de Alexandre. Foi Alexandre que denunciou Paulo. O contexto da carta é 64 da nossa era, do primeiro século.
Quem reinava em 64 do primeiro século? Nero. O que é que Nero fez? Incendiou Roma. Naquela ocasião, Roma tinha 14 bairros. 14 bairros. 10 se queimaram e foram completamente destruídos. 4 bairros ficaram intactos. Quem morava nesses 4 bairros de Roma quando Nero colocou fogo? Quem vocês acham que moravam, nesses 4 bairros que não pegaram fogo quando Nero destruiu Roma? Quem? Os cristãos. Eram os 4 bairros povoados pelo povo da cruz. E foi por isso que Nero se apegou a esta ideia e começou a condenar os cristãos. Foram eles que colocaram fogo em Roma. Foram eles que colocaram fogo em Roma. Porque olha, só eles foram preservados. Todo o resto de Roma foi destruído. Olha que interessante. É só os 4 bairros onde o povo de Deus estava que não incendiou-se. E isso foi acusação contra Paulo. Por isso ele é visto como um criminoso. Por isso é uma prisão política. Porque agora Paulo vai ser preso por ser aquele que levanta o motim para colocar fogo em Roma. E quem denuncia Paulo? Esse Alexandre. E por isso Paulo está preso. Mas olha o que Paulo diz: o Senhor o julgará pelo que ele fez. Ah, como eu gosto do princípio de Romanos, capítulo 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, diz o Senhor. Minha é a vingança, eu retribuirei. Romanos capítulo 12, versículo 19. Como se Deus estivesse dizendo: eu continuo sendo a sua bandeira. Talvez você esteja instável porque alguém deliberadamente, você sabe que deliberadamente fez o mal contra você. Assim como Alexandre deliberadamente fez o mal contra Paulo. Se você sabe que alguém deliberadamente fez o mal contra você, vive esse princípio que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Deixe que Deus o julgue pelos seus atos. Eu não sei conciliar, conjugar mágoa com justiça. Eu não sei fazer isso. Toda vez que eu tento conciliar mágoa com justiça, eu pago mal com mal. Por isso, como nós somos seres emocionais e nós não sabemos conciliar mágoa com justiça, transfira a justiça para Deus. Deixe que Ele cuide daquela que deliberadamente intentou o mal contra nós. Ah, mas eu sei, você é um crente espiritual, inteligente. E aí vem no seu coração que vem no meu coração também às vezes. Senhor, ele fez o mal contra mim. Que desça fogo do céu e queime ele, acabe com a vida dele. Não é isso que eu estou pedindo para você. Eu estou pedindo para você deixar que Deus conjugue erro com justiça. Por isso, Paulo vai dizer: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Porque às vezes a pessoa que deliberadamente fez o mal contra você nem se lembra mais deste mal que ela fez contra você. Você é o único que se lembra deste mal. Porque temos a tendência de não perceber o mal que fazemos e de valorizar o mal que recebemos. Talvez a pessoa nem se lembre mais do mal que ela fez sobre a sua vida. Ela está vivendo a vida dela, os sonhos dela, os planos dela, os anseios dela, nem tem mais contato com você, já apagou o seu telefone do WhatsApp, nunca mais te procurou, mas você não consegue se livrar dessa imagem, você não consegue se livrar dessa história. Deixa que Deus julgue. Eu gosto muito de desenho animado. E na minha época era Pica-Pau, Tom e Jerry, né? Hoje é muito desenho de luta, né? Pokémon e outras coisas aí, né? Mas eu me lembro que o Pica-Pau, por exemplo, tinha
um que o perseguia. E uma vez o Pica-Pau foi preso. E ele tinha uma corrente na perna que ligava a uma bola de concreto. E ele tinha então que tentar se locomover com esta bola. Talvez você já tenha assistido alguma série americana, algum filme americano que mostra, né, um criminoso que carrega uma tornozeleira eletrônica, não como as nossas que não funcionam, mas aquelas lá, né, que está presa e que tem um peso que impede uma mobilidade à vontade. Toda vez que você retém a vingança, toda vez que você pensa, a vingança, ela tem que ser construída devagar, você é que está sofrendo, e não quem produziu o mal sobre a sua vida. Paulo está falando assim: eu não quero ficar, como eu já disse, carregando um peso morto na minha história. Eu não quero ficar carregando um peso morto na minha vida. Eu vou pegar essa corrente e eu vou cortá-la. Vou largar o peso morto para lá. E vou viver a estabilidade. Mesmo que agora seja muito instável os meus dias. Por isso ele diz: não vos vingueis a vós mesmos. Porque toda vez que eu quiser fazer justiça com as minhas próprias mãos, eu estou sendo a vítima da justiça. Eu estou vingando a mim mesmo. Na noite de hoje, talvez uma corrente tenha escravizado você. E você precisa se libertar desta corrente. E redescobrir, reencontrar a mobilidade dos seus dias. Tenha uma vida de estabilidade. Corte a corrente. Sexto princípio. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou. Todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles. Lembra que eu lhe disse? Paulo estava sozinho. Ele agora está em julgamento. Paulo podia imaginar que talvez, mesmo não tendo ninguém na masmorra, no calabouço, quando ele fosse tirado do calabouço e levado até ao júri, lá estaria um monte de gente que pudesse defendê-lo. Aqueles que foram discipulados por ele, aqueles que foram evangelizados por ele, aqueles então que conheciam a Paulo, que poderiam estar diante do juiz dizendo assim: esse não é Paulo, o que Nero está falando é impossível que seja verdade, porque eu conheço Paulo, eu sei quem Paulo é. Mas ele se sentia tão sozinho, e ele não estava apenas solitário, mas agora ele estava vivendo solidão, a ponto de que até mesmo Timóteo, seu filho na fé, tinha vergonha do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia, por favor. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Portanto, Paulo falando a Timóteo: jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor, e também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Paulo diz: até você, Timóteo, tem vergonha de mim. Até você, Timóteo, me abandonou. Imagine a dor deste homem, igreja. Imagine a decepção deste homem. Viveu para o Evangelho, viveu pelo Evangelho. E agora, ninguém para estar ao lado dele, ninguém para acompanhá-lo, ninguém para lutar com ele, ninguém para defendê-lo. Mas aqui ele apresenta o sexto princípio. Veja o versículo 17. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado. Em tempo de instabilidade, lembre-se, você nunca estará sozinho.
Em tempo de instabilidade, lembre-se, você sempre terá Deus ao seu lado. Quando eu li isso, veio logo na minha mente o profeta Elias. Vocês conhecem a história do profeta Elias. Ele foge de Jezabel, se coloca numa caverna, fica ali como um verdadeiro come e dorme. Ali Deus trata do coração dele, ali Deus tira ele da caverna, ali Deus coloca de novo o sentimento, propósito, ideal no coração dele. O envia para o ministério, o envia para continuar o seu ministério profético. Mas chega num determinado momento dessa história, Elias olha para Deus e diz assim: olha, do povo de Israel, eu sou o único que sobrou, não existe mais ninguém, eu sou o único que me mantive íntegro na sua presença. E ali Deus então orienta e lembra a Elias de que ele não está sozinho. Procure 2 pessoas, e Deus orienta a Elias a procurar 2 profetas. E ali Deus diz claramente a Elias: Elias, lá em 1 Reis capítulo 19, Elias, você não está sozinho. Eu separei dentre Israel 7.000 homens que não se dobraram a Baal, e você não está sozinho. Paulo não estava sozinho. Você não está sozinho. Eu sei que às vezes parece que você está sozinho. Eu sei que às vezes parece que todo mundo lhe abandonou, todo mundo esqueceu de você, todo mundo não se importa mais com você. E Paulo, mesmo tendo a consciência que naquele momento não havia ninguém ao seu lado, ele ainda sentia a presença de Deus e pôde confirmar isso: o Senhor permaneceu ao meu lado. Por mais instável que a sua vida esteja, lembre-se, você nunca estará sozinho. Confie nisso. Quero apresentar para você o 7º princípio. Versículo 21. Faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. Que curioso, né? Talvez você que tem uma cultura aí, né, e os antigos de nossa igreja e as pessoas mais experientes de cabelo branco já aprenderam que a gente não conta inverno, a gente conta primavera. Por que a gente não conta inverno? Porque o Dr. Fábio vai ter que explicar para nós por que as pessoas de idade morrem de problema cardíaco no inverno. E por que aumenta, né, o índice de infarto no inverno. Por isso que nós contamos primaveras e não invernos. E aqui o apóstolo Paulo está falando: olha, não se navega no inverno. Não, por favor, não entre no navio na época de inverno, você vai sofrer. E o livro de Atos nos conta que num determinado momento da história de Paulo, ele orienta, né, os líderes do navio, ele orienta aqueles que estavam programando uma viagem, e o inverno estava chegando, e o apóstolo Paulo diz assim: não vamos navegar, é perigoso navegar no inverno. Mas aqueles homens desrespeitaram a orientação de Paulo, e no meio da viagem, eles estavam então naufragando, e o apóstolo Paulo teve que olhar para eles e dizer assim: eu lhes avisei, falei para vocês não navegarem no inverno, vocês teimaram, vocês não me ouviram. Olha a situação agora em que nós estamos. Quando o apóstolo Paulo olha para Timóteo, então ele vai dizer assim: ei, venha antes do inverno, porque se você não vier antes do inverno, talvez durante o inverno você não chegue, e talvez depois do inverno já seja tarde demais, aí você nem precisa vir mais. Você já teve a triste experiência de chegar atrasado? Não estou falando de uma festa de aniversário, não estou falando de um culto, não estou falando do seu emprego. Você já teve a triste experiência de receber um telefonema e a pessoa dizer assim para você: pastor, vem agora, porque o papai não vai resistir. E o pastor não levar isso a sério, e quando ele chegar no hospital, os filhos chorando e disseram: agora não precisa mais, pastor, o papai já foi. É triste isso.
Qual é o princípio que eu quero aprender com vocês aqui? Não adie suas decisões. Você quer uma vida estável? Não adie as suas decisões. Sabe como o poeta diz, né? Paulo César Baruch, em uma de suas canções: dê flores em vida. Não é interessante? Eu, como marido, passo a vida inteira sem comprar uma rosa para minha esposa. E aí, quando ela morre, eu pago o absurdo de um preço numa coroa. Eu nem me importo, eu nem pergunto quanto é antes. Passo o cartão e vou comprando e vou pagando. A gente faz isso com a mamãe, a gente faz isso com o papai, a gente faz isso com o vovô, a gente faz isso pelas pessoas que nós amamos. Mas dê flores em vida, não adie uma decisão, não adie uma reconciliação, não adie um pedido de perdão, não adie aceitar o pedido de perdão. Não adie uma visita, porque depois do inverno pode ser tarde demais. Depois do inverno Paulo já teria sido degolado. E aí Paulo diz: vem antes do inverno, ou nem precise vir. Tem decisões que a gente não pode deixar de tomar. Não deixe para depois. Sabe aquela coisa? Para que eu vou fazer agora se eu posso fazer depois? Será que nós vamos continuar vivendo essa cultura de que temos muito tempo? Eu achava que eu tinha muito tempo com a mamãe. Mas Deus tinha um cronograma diferente. Mamãe, 60 anos. Vai viver pelo menos mais uns 10, 15 anos. Vou ter tempo de me redimir de um monte de coisa. Não deu tempo. Vá antes do inverno, querida igreja. Vá antes do inverno pedir perdão. Vá antes do inverno se reconciliar. Vá antes do inverno abraçar quem precisa ser abraçado. Vá antes do inverno demonstrar amor a quem precisa ser demonstrado amor. Vá antes do inverno fazer o que precisa ser feito, porque depois do inverno pode ser que não haja mais tempo. Era o apelo de Paulo: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não adie as suas decisões. Eu percebo que muitas das instabilidades que eu vivo aqui dentro, é porque eu fico adiando demais algumas decisões. Ou por medo, ou por insegurança, ou por não saber mesmo o que fazer. E quantas vezes eu tenho que brigar com as minhas emoções, porque eu demoro a tomar uma decisão. E Deus vem na noite de hoje e diz assim: decida. Lembre-se, toda vez que você não decide, você está decidindo não decidir. Então, não reclame. Porque quando você não decide, você tomou a decisão de não decidir. E às vezes, tomar a decisão de não decidir pode ser simplesmente uma fragilidade das nossas emoções. Mas é verdade, há momentos em que eu tenho que olhar para uma circunstância e dizer assim: eu estou conscientemente, corajosamente, tomando a decisão de não decidir. Porque se eu decidir, vai dar ruim. É o princípio. Muitas vezes a nossa vida ela é regida por tensões. E tensões devem ser administradas. Se eu quiser resolver uma tensão, eu vou criar um problema. Problema eu resolvo, tensão eu administro. E você precisa saber fazer essa distinção. O que é tensão na sua vida e o que é um problema na sua vida. Tensão, administre. Problema, resolva. Mas o princípio que Paulo deixa aqui conosco é: não adie suas decisões. E o último princípio que o apóstolo Paulo nos deixa, vivendo uma vida totalmente instável. Apóstolo Paulo sabia que sairia daquele tribunal condenado. Olha o versículo 6 comigo, do próprio capítulo 4. Apóstolo Paulo sabia que sairia condenado deste julgamento. Quanto a mim, minha vida
já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Imagine Paulo sendo levado pelos soldados até o tribunal, sabendo que seria condenado, e que por ser um cidadão romano, ele não seria crucificado. Ele sabia que ia ser a guilhotina a degolá-lo. Imagine Paulo então saindo do calabouço, um lugar frio, um lugar escuro, um lugar insalubre, e agora sendo conduzido até o tribunal, e já sabendo que ele iria morrer, que ele ia ser degolado. E ali então acaba o julgamento, se concretiza o que ele já esperava no seu coração, e ele é levado para a praça pública, para então, o Império Romano poder demonstrar a todos os cristãos que não brinque com ele, porque o que em brincar com ele vai sofrer a mesma consequência. E ali o apóstolo Paulo está diante da guilhotina. Quem sabe já ajoelhado, com o pescoço no suporte, a espada por descer. E quando a espada está por descer, quem sabe alguém fala assim: ei, deixe o apóstolo Paulo falar as suas últimas palavras. Segura a guilhotina. Os soldados levantam Paulo. Paulo, você quer dizer as suas últimas palavras? Olha quais foram as últimas palavras do apóstolo Paulo. Leia comigo, versículo 18 desse capítulo. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. O homem está com a guilhotina, a faca descendo. As últimas palavras dele: a Deus toda a glória pelo século dos séculos. Amém. Sabe o que eu aprendo com isso? Não deixe de adorar a Deus, por mais instável que a sua situação esteja. Me lembrei até uma música que não é comum a gente cantar aqui, mas eu nem vou me propor a cantar. Talvez eu tinha que chamar a Adriele para cantar aqui, Sabe aquela música? Não pare de adorar a Deus. Os dias estão ruins, adore. A coisa está difícil, adore. Os tempos são contrários e os ventos são contrários, adore. Não importa quão instável esteja a sua vida. Este homem que viveu pelo Evangelho e para o Evangelho. Este homem que estabeleceu igrejas na Ásia. Este homem que escreveu praticamente todo o Novo Testamento, inspirado que foi por Deus. Este homem que foi condenado injustamente, injuriado. Este homem que se sentiu abandonado, sozinho e solitário. Este homem que tinha todas as razões, todos os motivos para que naquele momento pudesse levantar a sua cabeça e falar assim: do que valeu tudo que nós fizemos, Jesus? Do que valeu viver todos esses anos com o Senhor e para o Senhor, para acabar aqui, desse jeito, desta forma? Não. Ele levanta a sua cabeça e convida todos aqueles, seus algozes, que estavam batendo palma, que agora Paulo seria decapitado. Ele diz: louvado, adorado seja Deus pelos séculos dos séculos. Eu sei que às vezes é difícil adorar. Eu sei que às vezes é trabalhoso adorar. Mas eu quero convidar você a encontrar estabilidade na sua vida por meio da adoração. Ainda eu me sinto nesse tempo como se eu estivesse pisando em areia movediça.
É assim que eu me sinto liderando esta igreja. Outro dia me perguntaram: pastor, como está a sua igreja? Eu respondi: primeiro, eu não sei que igreja que eu tenho ainda. Eu não sei que igreja que eu tenho ainda. Aqui eu acho que eu tenho, parece que está muito bem. Aqui eu acho que eu terei, eu vou esperar para te responder. E ele perguntou assim: mas do que o pastor está dizendo? Eu estou dizendo de uma igreja que voltou, mas não voltou? De um povo que está, mas não está? De uma fé que é evidenciada, mas não é? E que eu de fato não sei que tipo de igreja nós seremos ou teremos nos próximos meses. Incerteza. E ele falou assim: mas pastor, como você consegue viver com tanta incerteza? Eu aprendi com o apóstolo Paulo uma coisa, e assim eu quero terminar a minha mensagem na noite de hoje. Quanto mais incerto for o meu momento, assim como era o de Paulo, mais propício é o campo para a adoração. Como que eu lido com a minha incerteza? Adorando a Deus e confiando de que a igreja continua sendo dele, e é ele quem vai trazer e fazer a igreja que será daqui uns meses. Porque hoje eu não sei quem é Nova Jerusalém.